Olá a todos, sejam bem-vindos em mais um encontro aqui com o professor Jorge Formiga. Muito obrigado pela presença de todos. Espero que ao final desta aula eu consiga transmitir a ideia do que está por trás desse belo estudo aqui dentro de campos vetoriais, né? Em especial, trouxe hoje para vocês o rotacional, né? O que é o rotacional? O que o rotacional nos dá de informação sobre um campo vetorial? Qual a importância dele, né? Resposta para essas perguntas vou tentar mostrar para vocês ao longo dessa aula. Então vamos lá. Já sabemos de antemão da importância dos campos vetoriais, né, aplicados aí dentro de diversas áreas da engenharia, né, dinâmica de sustentação de uma asa, tornado, dipolo magnético, força, campo magnéticos, né, enfim, uma gama de aplicações, entre algumas estão aí na tela que vocês possam observar, né. Porém, alguns operadores, quando se trabalha dentro desses campos vetoriais, nos permite ou nos fornece informações relevantes sobre esse campo. No caso aqui do gradiente, né, quando nós obtemos, vamos determinando o gradiente dentro de um campo, nós conseguimos obter uma taxa de variação que é desse determinado campo ou determinado vetor no sentido do vetor gradiente, né? Através do divergente, que nós vamos ver na próxima aula, nos fornece aí a intensidade de um poço, ou seja, esse poço é o local onde o campo vetorial ele sai dali, né? Ou um sorvedouro onde absorve esse campo. E vamos trabalhar hoje com o rotacional, né? Que nos permite avaliar aí quão esses vetores se afastam ou se aproximam de um vetor normal à superfície. Podemos ver aqui nessa figura, se o vetor hot aqui seria esse vetor assim no centro desse disco, tá bom? E a magnitude dele, né, a intensidade dele, nos permite avaliar como esses vetores estão próximos, distantes, né, rotacionando ou se movimentando em torno desse centro que seria esse vetor, desse eixo no caso, né? Então vamos lá. Para entendermos um pouco sobre o rotacional, né? Vamos imaginar aqui uma cachoeira. Vou traçar aqui um sistema cartesiano para entendermos melhor um pouco a questão da referência e que essa cachoeira seria para a gente uma fonte, né? Ou seja, de onde as gotas de água vão sair e cada gota dessa está acompanhada por um vetor, né? E aí dessa forma nós temos um campo vetorial. E esses vetores em amarelo que eu coloquei aqui, é só para indicar para a gente que do maior para o menor, está relacionada à velocidade, né, com que essas gotas elas caminham ao longo do rio, do córrego aí. Se voltássemos um pouco à nossa infância, íamos logo jogar papéis e ver esses papéis aí correndo ou se deslocando ao longo do rio. Pois bem, mas se colocássemos 3 discos aí e tentássemos observar como esses discos eles rotacionam, né, vamos perceber que o disco no centro ele vai se deslocar e a tendência dele é se deslocar sem rodar, né? Nos laterais você vai perceber que ao colocar esses discos eles vão rotacionar aí, quanto mais próximo das extremidades, maior será a rotação dele. Isso está relacionado, gente, acredito que vocês já tenham percebido que devido ao atrito, né, que temos aqui com as laterais, pode ser com as encostas aí, ou com pedras, né, ou qualquer outra coisa que permite gerar um atrito, nós vamos gerar uma força aqui, vou colocar aqui, nós vamos ter uma força no sentido contrário ao movimento. Como nós temos o vetor velocidade para cá, então nós vamos perceber que a tendência desse disco é girar assim, né, e o outro girar ao contrário. E o do centro correr sem rotacionar. Então, a ideia que eu estou querendo que vocês percebam é que nós já estamos tratando aí de rotacional, né? Então, se eu trouxer para cá esse disco, o centro de rotação dele
tem um vetorzinho aí que ele surge, né, quando nós vamos calcular esse rotacional, que é o próprio vetor, né, passando por esse ponto em 3 dimensões aqui, tá, o x, y, z. Então o comprimento desse vetor aqui, né, desse vetor, ele nos fornece o quão rápido essas partículas estão se movendo ao redor desse eixo, né? Então, cada pontinho aqui, né, ele vai rotacionar, né, em torno desse vetor aí, que é o vetor rotacional, tá bom? Esse vetor é calculado através do produto escalar do nabla, né, que é um operador, pelo vetor campo gradiente aí. Tá bom? Se esse hot for zero, né, se calcular esse produto vetorial for zero, dizemos aí que o campo que é um irrotacional, né, e que está isento de rotação, que é esse caso aqui, né? Isso aqui é um caso onde o hot, né, nesse ponto aqui, né, vai ser nulo, né? E note que isso aqui é um vetor, tá bom? Vetor nulo. Não vai, ou seja, não vai ter redemoinhos aí, se formando aí, né? Ou seja, dentro da mecânica dos fluidos, como eu disse aqui, essas partículas, elas vão rotacionar ao redor desse vetor, né? Quando F representa o campo de velocidade dos fluidos, tá bom? Então, para finalizar essa ideia, rotacional é um operador, né, que esse operador nos permite, como eu disse lá no início, avaliar quão próximo esses, né, gotinhas aqui, essas partículas, estão, né, do eixo de rotação, né? Se aproxima ou se afasta do vetor normal, que é o rotacional aí. Pois bem, então considerando um campo vetorial em 3 dimensões, né, cujas componentes aqui elas possuam derivadas parciais, né, que elas existam, então o rotacional, como eu disse, vai ser obtido através de um produto vetorial, né? Nós já sabemos quem é o nabla, né? É dado por esse vetor, já é conhecido nosso, o vetor nabla, cujo aqui vocês podem observar que nós temos aqui a notação, o símbolo das derivadas parciais, né, em cada direção aqui, né, x, y e z. Então, só para recordar, quando aplicamos nabla a uma função escalar, né, que é a nossa superfície, f de x, y, z, nós obtemos o gradiente de f. Então isso aqui é nosso gradiente, né, o nabla aplicado a uma função escalar. No nosso caso, como eu já disse, o nabla está sendo aplicado a um produto vetorial, né? Nós lembrarmos da regrinha da mão direita, né? Nós vamos ter o nabla vetorial com o campo, nós vamos ter o vetor perpendicular a ele, né? 90 graus aqui, que esse aqui é o hot, né? É o hot de f, que vai estar perpendicular a esses dois vetores, né? Então o disco é como se o disco estivesse aqui no plano, né? Tá bom? Pois bem, isso aqui calculado em um pontinho aqui, x, y, com coordenada x, y, z. Então, calcular o produto vetorial nos permite aqui colocar nossas coordenadas do nabla e do campo, né? E o determinante disso nos dá exatamente o rotacional, né? Tá aqui, cujo R, o P, que R são as coordenadas do campo, né? Então está aqui indicado pelas suas derivadas parciais. Então guarde bem essa equação do rotacional aí de F. Nós podemos usar isso ou o próprio hot de F, tá bom? Então guardem bem, nós vamos trabalhar com isso agora. Então nós temos aqui um vetor em 3 dimensões, né, dado por essas coordenadas P, Q e R. Vamos aplicar direto nessa fórmula ou aplicar lá no determinante, tanto faz, né? Então vou aplicar nessa fórmula aqui de cima, né? Então aqui é o R, né? Isso é o R, aqui é o Q, então ok. Aqui é positivo, aqui negativo, porque tem invertido, aqui é o R e aqui é o P, né? Ok? Mesma coisa aqui, então aqui é o Q e aqui é o P, tá bom? Então, cujas derivadas parciais, né, derivada de R em relação a Y, 2Y aqui, em relação a Z fica XY, né?
Aqui em relação a x, isso aqui vai dar 0. Isso aqui em relação a z sobra apenas o x. Aqui em relação à derivada parcial, em relação a x sobra yz, está aqui. E essa derivada aqui em relação a y, como não tem y aqui, isso aqui vai ser 0. Ou seja, nós vamos ter aqui esse vetor. Esse vetor aqui é exatamente o rotacional, né? Esse cara que está aqui saindo perpendicular, né, a um plano, né, esse disco, no ponto XYZ. Nota que tem aqui o rotacional para qualquer ponto que eu queira obter essa informação dentro do meu campo vetorial. Então, se eu atribuir aqui nesse caso um ponto, né, eu quero saber qual é o rot, né, qual é o rotacional de F desse campo no ponto aqui, vou dizer 1, 2, 0. Então, basta substituir aqui e obtenho o vetor, né, para quem vai nos fornecer essa informação. Basta substituir os valores de x, y e z, né, aqui dentro, e vamos encontrar o nosso vetor aqui, tá bom? Então, isso aí é um vetor rotacional que nos mostra essa intensidade ou como se determinar essa magnitude dele em qualquer ponto desse campo vetorial. Pois bem, vamos pegar aqui um outro exemplo que pede para calcular o rotacional do campo nos pontos 1, 0 e 2, 0. Pois bem, note, não sei se vocês já lembram que na primeira aula sobre campos vetoriais eu desenhei esse campo, né? Vai ser um campo circular, né? Então, para calcular o rotacional dele, vamos precisar dessa fórmula. Aqui nós só temos, observe que nós só temos P, Q, então R é 0 aí, né? Então isso aqui vai ser 0, né? E isso vai ser 0, ok? Esse. O em azul também vai ser 0, porque nós não temos coordenada Z. Então também, quando derivarmos em relação a Z, vai zerar, né? Então esse vai zerar e esse vai zerar. Vai restar apenas a derivada, né, de Q em relação a x. Se você olhar aqui, P vale menos Y, Q vale x, né, a derivada de Q em relação a x dá 1, está aqui, menos a derivada de P em relação a Y, vai dar menos 1, está aqui. Então vai ficar menos 1, ou seja, o nosso rotacional vai dar o vetor 2K, apenas direção K, né, porque os demais se anularam. Então, nas entrelinhas podemos imaginar que nosso vetor vai estar apontado para cima, todos perpendicular ao plano XY, né, porque nós só temos coordenada aí na direção de K, de módulo 2, né, ou seja, a magnitude rotacional quer dizer que é 2 em qualquer ponto do campo que você colocar e vai estar sempre apontado para cima. Então, vou colocar um sistema aqui, x, y, z. Se você for pegar e traçar esse campo, você vai perceber que cada ponto que você pegar, o vetor, né, vai descrever um movimento circular. Por exemplo, pega o ponto 1, 0 aqui, né, 1, 0, se você colocar em F ali, F, né, de 1, 0, nós vamos ter aqui 0i mais 1j, né? Então, nosso vetor vai estar assim, né? 0, nós traçarmos aqui, um positivo para cá, né? 0 em x e 1 em j. Então, nosso vetor vai estar assim. Se pegar o 2, vai ter a mesma coisa, né? Pegar o 2, outro vetor mais distante aqui, vai dar ele maior, né? Vai estar assim. É um campo quando nos distanciamos aí, esse aqui é o ponto 2, 0, né? 2, 0 e aqui é o ponto 1, 0. Então, quer dizer que quando nós nos distanciamos do centro, a rotação dele vai ser maior, ou melhor, o vetor do campo vai aumentando, né? Isso nos permite imaginar aí que as velocidades são maiores, né, quando nos afastamos do centro. Qualquer pontinho que nós pegarmos aqui, nós vamos obter, né, vetores. Nós pegarmos, esse vai estar para cá, né, esse para cá e assim por diante, né? Então vamos descrever o movimento circular. E o nosso rotacional
vai estar sempre perpendicular ao plano XY com intensidade 2. Né? Esse vetor preto aqui, isso aqui tem, né, direção 2K. Todos eles. Tá bom, gente? Em qualquer ponto que você pegue dentro desse campo aí. Então, aqui, vou trocar a caneta aqui. Aqui vai ter, tá em preto aqui. Nesse pontinho vai ter, né, o vetor 2K aqui. Esse vai ter 2K, né? Qualquer um que nós pegarmos aqui vai ter um vetor com o mesmo comprimento. Bom, fazendo um comentário aqui sobre o rotacional, nós temos aqui, peguei o gradiente, né? O gradiente de f. Como o gradiente de f é um vetor, vamos nos fazer a seguinte pergunta: qual é o rotacional então do gradiente? Né? Então apliquei o nabla aqui, novamente com o produto vetorial do nabla pelo gradiente de f, né? Seria o determinante, então aqui as componentes do nabla e as componentes do gradiente de f. Então, calculando o determinante, né, vocês vão perceber que apliquei exatamente naquela fórmula lá, anterior. E note pelo teorema de Clairaut, que nós já vimos lá no início do curso de cálculo, que a ordem das derivadas, por exemplo, a derivada de f em relação a y e depois em relação a z, ela é igual à derivada de f se fosse primeiro em z e depois em y. Essa ordem não vai alterar a derivada final. Então, isso aí podemos concluir que isso vai ser igual a isso, né? Então vai se anular, da mesma forma que os demais componentes aqui elas vão se anular. Porque o teorema de Clairaut garante isso. Isso aqui vai dar um vetor nulo, né? Então não esqueça, tá, gente? Isso é um vetor, por isso está em negrito aqui, tá? Vetor nulo, é o mesmo que se não tiver em negrito você coloca a setinha. Bom, o que é que nós sabemos, né? Nós sabemos o seguinte: se f, né, se esse campo ele é obtido, né, através de uma função potencial, se ele deriva de uma função potencial, se isso acontece, nós já podemos dizer que o campo vetorial ele é conservativo. Essa é uma informação vista lá no estudo de campos gradientes, tá bom? Que se nós temos uma função potencial cujo aplicar o nabla dele dá exatamente o nosso campo, então isso prova que o campo ele é conservativo. Outra questão que nós podemos tirar daqui é que se f for conservativo, né, então se ele já é conservativo, essa igualdade ela já está sendo satisfeita. Tá bom? Você já foi satisfeito. Então o rotacional vai ser o vetor nulo. É o que acabamos de mostrar aqui, né? Então, se f é conservativo, então o rotacional vai ser nulo. Por quê? O campo vai ser igual ao próprio gradiente de f. Beleza, mas a recíproca ela não é verdadeira. Não quer dizer que se o hot for igual a zero, né, isso não implica, isso não é verdade que f é conservativo. Isso não é verdade. Tá bom? Nem sempre. Por quê? O mas, já eu falo dele. O que é que nós temos então de garantido aqui, né, de informação? Temos que, se nós calcularmos o hot e for diferente de zero, aí sim podemos garantir que o campo ele não é conservativo. Mas se for igual a zero, nada podemos dizer a não ser com essa informação que eu vou dar. Bom, então guardem isso, é mais uma informação para verificar que o campo não é conservativo. Sim, a garantia vem através do rotacional de f sendo diferente de zero. Um teorema que podemos tirar com essa primeira informação aqui é o seguinte: se f é um campo, né, em três variáveis, né, que depende de três variáveis, cujas derivadas parciais dessas componentes elas existem, são contínuas, então já sabemos e provamos que o rotacional vai dar o vetor nulo. Ok? Então guarde bem essas informações que nós vamos trabalhar nos exemplos aí seguintes. Pois bem, como eu disse o mais lá atrás, é o seguinte: se f for um campo vetorial definido no R3, aí sim, cujas funções componentes tenham derivadas parciais, ou seja, P, Q e R, as derivadas delas existam, né? E o hot for zero, você calcular o rotacional for zero, então f será
um campo vetorial conservativo. Então, pensa bem, agora você verifica que F é um campo em 3 dimensões, calcula o rotacional e dá 0, você já pode concluir que o campo será conservativo. Por exemplo, peguei aí essa equação, né, para mostrar que esse campo é conservativo. O que é que eu vou calcular? O rotacional dele, né? Isso que vocês estão vendo aqui, eu utilizei, né, as derivadas parciais da fórmula mostrada anteriormente, né? Então, P, Q, R, né? Vou voltar aqui, né? São essa equação aqui, cadê? Essa aqui, tá bom? Tá aqui em cima, eu usei as derivadas parciais. Tá aqui, ok? E note, né, que aqui vai acabar encontrando aqui, né? São iguais, ó. Ou seja, isso aqui vai dar o vetor nulo. Conclusão, já podemos garantir, né, que F é um campo vetorial conservativo, esse campo. Por quê? Porque o F é uma função, é um campo em 3 dimensões e o rotacional deu 0. Para finalizar, gente, eu trouxe aqui apenas um resumo do que nós até agora podemos guardar de informação para ir construindo a próxima aula que nós vamos tratar lá no divergente. Então, já sabemos que F é conservativo se ele for gradiente de alguma função potencial, né? Que o hot diferente de 0, ele já mostra que o F não é conservativo. Tá? Também sabemos que o rotacional do gradiente de F é um vetor nulo. E a outra informação é que se F for um campo em 3 dimensões, né, com as derivadas parciais das suas componentes P, Q e R, elas sendo contínuas, e se você calcular o rotacional dê o vetor nulo, então já podemos garantir que esse campo que você está trabalhando, ele é um campo vetorial conservativo. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria trazer para vocês na aula de hoje, sobre o estudo do rotacional, e aguardem aí a próxima aula, que nós vamos tratar da divergente. Ok? Um grande abraço, obrigado pela presença de vocês até aqui. Tchau, tchau.